A história de Sansão é uma das mais épicas encontradas nos livros bíblicos. Sansão é um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento da Bíblia. Sua história é encontrada no livro de Juízes, capítulos 13 a 16. Ele foi um juiz de Israel, escolhido por Deus para libertar seu povo dos filisteus, um povo inimigo naquela época. A história de Sansão começa com o anúncio do nascimento dele a seus pais, após os filhos de Israel tornarem a fazer o que parecia mal aos olhos de Deus e serem entregues nas mãos dos filisteus por 40 anos. É quando um anjo aparece à mãe de Sansão, que era estéril, e promete que ela dará à luz a um filho que será consagrado a Deus e terá uma força extraordinária, desde que ela evite certos tipos de comportamentos e alimentos. Assim, ela não poderia comer nada que fosse considerado imundo, nem vinho e nem bebida forte. Além disso, não passaria a navalha no cabelo do menino, pois ele seria nazireu de Deus, uma espécie de servo consagrado ao Senhor. Quando Sansão cresce, ele mostra uma força física incrível atribuída à bênção divina. Ele se torna um juiz de Israel e é conhecido por suas façanhas heróicas e sua força sobre-humana. Uma das histórias mais famosas sobre Sansão é o episódio em que ele mata um leão com as próprias mãos. Esta foi a primeira ocasião em que Sansão pôde demonstrar a sua magnífica força. Sansão vai a uma cidade chamada Timnate, juntamente com seus pais, pois se interessa por uma mulher das filhas dos filisteus, e pede que eles a tomem para ele como esposa. No caminho vem um leão rugindo em sua direção. E é neste momento que o Espírito do Senhor se apossa dele, de modo que, sem ter coisa alguma na mão, ele despedaça o leão como se fosse um cabrito. Em uma outra ocasião, está Sansão fazendo um banquete por ocasião de suas bodas com a filha dos filisteus. E os habitantes do lugar o veem e trazem 30 companheiros para estarem com ele. Sansão propõe a estes um enigma e diz que se aqueles homens o decifrarem, ganharão 30 túnicas de linho e 30 mantos. Aqueles homens, por 3 dias não o podem decifrar, e no 4º dia ameaçam a esposa de Sansão para que esta o induza a contar a resposta do enigma e a ameaçam dizendo, que se ela assim não fizer, eles irão queimar a ela e a casa de seu pai. Acontece então, que ao 7º dia, ele declara a ela a resposta, após ela o importunar por todos os 7 dias das bodas, até que ela então conta a resposta do enigma aos filhos do seu povo. No 7º dia, os homens da cidade, ainda antes de se pôr o sol, dizem a Sansão qual é a solução do enigma. Ao que este se enfurece, pois sabe que estes a pressionaram muito para consegui-la. Então o Espírito do Senhor se apossa dele mais uma vez, de uma forma tão incrível, que este vai até Asquelon, uma das cidades dos filisteus, e mata 30 dos seus homens, e toma as suas vestes, e dá aos que declararam o enigma, e ardendo em ira, Sansão vai embora. Numa outra oportunidade, os filisteus saem em busca de Sansão e acampam-se em Judá. E amarrando-o com 2 cordas novas, o povo desta cidade o entrega aos filisteus. De repente o Espírito do Senhor se apossa dele, e as cordas que lhe ligam os braços se tornam como fios de linho que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfazem das suas mãos. Ele encontra uma queixada fresca de jumento e a agarra, e com ela mata 1000 homens. Ainda, em determinado momento, após a morte de sua esposa, Sansão se apaixona por uma mulher filisteia chamada Dalila. Os líderes filisteus oferecem a ela uma grande recompensa para descobrir o segredo da força de Sansão. Depois de muita persuasão e insistência, Dalila finalmente consegue extrair dele o segredo de sua força. O seu cabelo, que nunca havia sido cortado, era a fonte de sua força sobrenatural. Enquanto Sansão dorme, Dalila corta seu cabelo. Ele perde sua força e os filisteus o capturam, cegam, e o aprisionam. No entanto, seu cabelo começa a crescer novamente,
E durante a comemoração dos filisteus por esta vitória contra Sansão em um grande templo, ele pede a Deus por força uma última vez. Ele empurra as colunas do templo, derrubando e matando a si mesmo e um grande número de seus inimigos, cumprindo assim sua missão de vingança contra os filisteus. A história de Sansão é frequentemente interpretada como um exemplo da importância da fidelidade a Deus, e nos ensina as consequências da desobediência. Nos mostra a importância de valorizar o que realmente importa, ao invés de ceder aos nossos desejos passageiros e egoístas. Sua força física era um dom divino para libertar Israel do jugo dos filisteus, mas sua fraqueza foi revelada quando ele permitiu que seu relacionamento com Dalila o levasse à desobediência. Que cada vez mais possamos viver sabiamente em harmonia com o propósito que Deus tem para as nossas vidas, para que nunca venhamos a amargar um fim de derrota, tristeza e morte, como o que ocorreu com Sansão. Se você gostou desta história, curta, comente e compartilhe, pois outras pessoas também precisam ouvir sobre as histórias que a Bíblia conta, já que elas têm muito a nos ensinar. Até o próximo vídeo.